Olá, eu sou Ailton. Olá, eu sou a Beatriz. Nós somos integrantes do grupo PET Geografia da UDESC e vamos apresentar este episódio do PET Geocast, podcast produzido por nosso grupo. Essa é a nossa 15ª edição do PET Geocast, que traz sempre um tema novo para ser discutido com convidados especiais. Este é um podcast que faz parte do nosso projeto de extensão PET GeoTube, que tem como objetivo produzir material digital para nossas redes, onde toda a comunidade possa ter acesso. Este episódio terá como tema Outubro Rosa e Novembro Azul. Contaremos com a participação da convidada Simone Aparecida Guedert Costa, graduada em enfermagem, que vem atuando em educação continuada. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje com vocês para falar um pouquinho dessas duas campanhas de prevenção, do câncer de mama e do câncer de próstata. Olá, Simone, e a você ouvinte que está aqui junto com a gente. Durante o mês de outubro, é comum observarmos a presença da cor rosa, seja iluminando o edifício do setor público, seja em forma de acessório com as populares fitas. Isso se faz em apoio à campanha do Outubro Rosa, que busca conscientizar a população sobre o câncer de mama, visando proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento. Essas medidas servem para contribuir com a redução da mortalidade, que, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, é a primeira causa de morte pela doença na população feminina em todas as regiões do Brasil, exceto na região norte, onde o câncer no colo do útero ocupa essa posição. Toda essa iniciativa do Outubro Rosa surgiu no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure, uma grande organização de combate ao câncer de mama dos Estados Unidos. Verificamos a mesma mobilização durante o mês de novembro, agora com a campanha do Novembro Azul, que teve origem em 2003, na Austrália, tendo como objetivo chamar atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças que atingem a população masculina, em especial o câncer de próstata. Dados apontam que o risco de um homem ter câncer de próstata diagnosticado ao longo da vida é de 16%. Diante disso, o grupo PET, em conjunto com a enfermeira Simone Costa, se dispõe a explicar melhor sobre a detecção desses cânceres e como a população deve se ater a esses cuidados. Então, essas duas campanhas são campanhas extremamente importantes para chamar a atenção, já que um percentual de 28% dos cânceres ocorridos em mulheres são o câncer de mama. Ele vem sendo o grande campeão. E muitas vezes a descoberta dessa doença acaba que em um estágio muito avançado e faz com que a chance de cura dessa mulher seja bem menor. O estágio do câncer de mama, a gente costuma dizer que tem 4 estágios, o 1, o 2, o 3 e o 4. No 1 e o 2, ela tem bastante chance, até 95% de chance de uma cura, dependendo de qual tipo de câncer é cometido, o genoma desse câncer. Já o 3 e o 4 são os estágios mais avançados e bem mais delicados, então com um percentual menor de cura. O câncer de próstata tem um percentual maior de cura, porém, o que se percebe nos centros de atendimento é que o homem ele deixa o estágio ficar num estágio Simone, mais avançado para procurar tratamento. Qual que é a importância de realizar os exames de diagnóstico, tanto para o câncer de mama também já está num como estágio para o de bastante próstata? avançado. Então, um diagnóstico precoce, quando o paciente ele busca um diagnóstico, o quanto mais cedo, mais chance de cura. Muitas vezes esse paciente ele fica relutante, ele tem medo, tem receio, não quer ouvir o diagnóstico e acaba não procurando. E aí ele, quando procura, já está num estágio bastante avançado. Então, por isso a importância de toda mulher, quando chega aos 40 anos, ou quando tem história familiar ou algum risco, ela já procurar fazer os exames anualmente. E assim como o homem também, acima dos seus 40 anos, ou antes, se ele sentir algum desconforto, algum dos sintomas, ele já buscar. Quanto antes começa o tratamento, na fase inicial, maior a chance de cura e
do tratamento ser eficaz para esses tipos de câncer. Quais são os sintomas e sinais do câncer de mama? Então, essa é uma das coisas que é um dos fatores que levam a mulher a não procurar tratamento, porque muitas vezes o câncer de mama, ele não apresenta sintomas, ele não apresenta dor, ele não apresenta alterações. Então, se a mulher não fizer o autoexame e não procurar o ginecologista regularmente para os seus exames, muitas vezes aquele nódulo, aquele câncer que está em fase inicial, bem pequeno ainda, ele acaba passando despercebido. E é onde ele evolui para uma fase 2, 3 ou 4, e aí sim, quando a paciente procura o diagnóstico, já está numa fase bastante avançada, né? Então, o câncer de mama, na grande maioria das vezes, ele é imperceptível, porque ele não apresenta dor, ele não apresenta qualquer outro sintoma. Dependendo da fase, ele acaba tendo alterações de pele e características, e aí na fase tumoral, onde ele começa a ter um crescimento maior, aí sim a mulher percebe os nódulos, acaba palpando e aí procurando o médico. Mas ele, em termos, nas fases iniciais, ele é praticamente assintomático, não possui nenhum sintoma. E no caso do câncer de próstata, né? Quais são os sintomas e sinais? Já o câncer de próstata, ele já apresenta vários sinais, então o homem ele já consegue perceber que tem algo que não está normal, né? O homem passa a ter a micção mais frequente, ele acaba tendo vontade frequente de ir ao banheiro, o fluxo urinário é fraco, ou ele acaba sendo interrompido, ele tem aquela sensação de que está com a bexiga muito cheia, que está com muita vontade de urinar, ele vai ao banheiro e acaba urinando bem pouco. Essa frequência a urinar é noturna também, então durante a noite ele acorda várias vezes com essa sensação de estar com muita vontade de urinar e o volume acaba sendo pequeno. Apresenta muitas vezes sangramento na urina, né? Então uma coloração sanguinolenta, e também no sêmen. Durante a ejaculação, às vezes apresenta sangue. Disfunção erétil nas fases mais avançadas, né? Então ele já começa a perder muitas vezes a ereção, ou tendo ejaculação precoce, dificuldade de ereção. E nas fases mais avançadas, então ele começa a apresentar dor no quadril, nas costas, nas coxas, uma dor que irradia para essa região. Às vezes ele sente fraqueza e dormência nas pernas, irradiando para os pés, e aí sim já está numa fase mais avançada. Mas a fase inicial seria essa necessidade frequente de micção, né? O fluxo urinário fraco, muitas vezes interrompido pela pressão que o crescimento prostático causa ali na região da bexiga. Seria uma sensação de dificuldade de iniciar e manter um fluxo constante da urina. É como se ele quisesse urinar, fizesse mandasse o comando para começar a urinar e tivesse dificuldade. Então, um tempinho depois ele começa a urinar, mas ele não mantém esse fluxo urinário. É como se fosse uma infecção urinária constante, né? Muitas vezes é confundido, ele procura o médico pensando que é uma infecção urinária, ou às vezes também está associada, porque como está havendo uma compressão ali de bexiga, uretral, e ele não consegue ter uma micção eficiente, digamos assim, ele acaba retendo resíduos de urina e acaba desenvolvendo a infecção urinária. Então, às vezes, ele está com as duas coisas associadas, e às vezes ele procura o médico achando que é uma infecção urinária, esse incômodo, e na realidade é uma alteração de próstata, uma alteração prostática. Nossa, e que perigo, né? Ficar tomando remédio assim, sem saber o que é, na real. Exatamente. E no homem agrava muito mais, porque as estatísticas mostram que ele demora muito mais tempo, ele é mais relutante ao buscar ajuda médica. E
muitas vezes fica relutando, e aí quando procura um médico, ele está num estágio mais avançado. Tem toda a questão da virilidade envolvida, né? Que o homem não quer se comprometer com isso. Exatamente. Eu acho que é uma questão cultural também, né? Ainda estamos numa sociedade onde o homem ele é criado para ser forte, para superar todas as dificuldades, inclusive dificuldades de saúde, né? Então, mexe um pouco com essa questão mesmo, virilidade e a imagem criada perante a sociedade, né? Por isso a importância da campanha, né? Para que a gente realmente, quanto mais informação, quanto mais disseminada a informação, porque a gente ainda tem o privilégio de viver numa região do Brasil onde é bem desenvolvido, né? Onde a gente ainda tem acesso fácil à saúde, mas tem regiões do país que ficam realmente bem isolados, e essas regiões é onde muitas vezes se agravam a ponto da pessoa não procurar, né, o serviço de saúde, não ter acesso mesmo a esse serviço, e aí a questão da saúde vai só agravando. O diagnóstico acaba sendo bem tardio. Certo, entendi. Vamos para a próxima pergunta agora? Quais são os fatores de risco mais importantes na causa desses cânceres? Então, os fatores de risco estão aí elencados entre história familiar, né? No caso do câncer de mama, ser mulher, né? Porque o câncer de mama, ele também ocorre na população masculina, mas é um índice insignificante. Não insignificante, porque basta um homem ser acometido e falecer por isso, que já tem um significado, né? A pessoa perdeu a vida. Mas é muito baixo o índice em homens. O índice é muito maior em mulheres. Idades acima de 50 anos, o risco aumenta bastante, porque a mulher ela entra naquele período onde está na menopausa, há um desequilíbrio em todo o organismo e principalmente hormonal, né, onde favorece também. O histórico familiar, onde já se tem algumas mulheres na família, e muitas vezes não só pelo DNA herdado, mas pelos hábitos de vida também que levam a esses agravos, né? O elevado consumo de álcool é algo que isso influencia tanto no câncer de mama quanto o câncer de próstata, a maior incidência, e hoje a gente está numa sociedade onde o consumo de álcool vem crescendo bastante. O elevado consumo de gordura, né, onde faz com que as gorduras ruins, né, hoje a gente come muito produto industrializado, alimentos, né, produto alimentício, não exatamente alimentos, aquilo que na indústria eles acabam inserindo muitos produtos nocivos para o organismo, do qual a gente vai tendo uma intoxicação celular e faz com que esse índice aumente bastante. A falta de exercício físico, estamos numa sociedade cada vez mais estressada e cada vez mais sedentária, né? Hoje as nossas crianças já começam numa vida sedentária, então essa mulher, esse homem, quando chega aos 40, 30, 50 anos, eles levaram uma vida inteira sedentários, e o exercício físico é algo que equilibra hormonalmente e equilibra fisiologicamente o nosso organismo. Então, alguns estudos mostram que bastaria 5 minutos de musculação, bastaria 20 minutos de caminhada por dia para a gente já baixar esses índices consideravelmente. Mas uma coisa não vem de encontro ao outro, né? Hoje, se a gente for perguntar para a grande maioria dos jovens, um índice muito baixo de jovens que praticam exercício físico. E quando está ali na vida adulta e no início da fase senil, muito menos, assim. Então, o ser humano está se tornando cada vez mais sedentário. E isso faz com que essas doenças, principalmente o câncer, ele aumente bastante a sua incidência. E o tratamento de outras doenças, né, que acabam impactando também na qualidade de vida dessa pessoa. Algo também que vem contribuindo para isso é a sociedade estressante, né? A gente vem vivendo
vivendo numa sociedade onde cada vez mais o estresse e a ansiedade vem aumentando, e isso faz também com que contribua com a intoxicação de celular como um todo, né? Isso é comprovado. O ser humano que vive num ambiente menos estressante, um ambiente mais leve, ele acaba tendo menos doenças do que aquele ser humano que vive nas grandes cidades e intenso estresse, né? Então, esses são os fatores que vêm contribuindo. No homem também, a questão das DSTs, muitas vezes, né, estão associados também ao câncer de próstata, não que vá causar o câncer de próstata, mas que vai causar uma disfunção nesse organismo, deixando mais propenso a essa proliferação de células desordenadas, né? Então, isso também contribui. Outra questão também que é bem discutido assim, em vários estudos, que a gente, né, às vezes fica meio relutante ao abordar, é a questão dos anticoncepcionais. Cada vez mais cedo as mulheres vêm fazendo uso de anticoncepcional e por mais tempo ao longo da vida, né? As nossas avós, elas tinham vários filhos e pouco usaram anticoncepcional. Hoje a gente tem passado uma vida inteira no uso desses hormônios, às vezes não tão indicados, né? Não são todas as pessoas que têm essa indicação de estar fazendo esse uso. E não é raro a gente encontrar pessoas que começaram a tomar anticoncepcional porque a amiga tomava aquele, achava legal, então eu vou tomar também. Nunca fizeram um exame médico para saber se é compatível com o seu organismo. Isso faz também com que cause uma desordem hormonal e muitas vezes uma proliferação de células também. Como é realizado o tratamento para mulheres que foram diagnosticadas com câncer de mama e quais são os possíveis riscos? Essa pergunta também vale para os homens, né, no câncer de próstata. Então, hoje a gente tem os tratamentos estão sendo bem mais eficazes que há tempos atrás. Todo cidadão brasileiro ele tem direito, né, à saúde integral. Então, desde o diagnóstico até o tratamento ou possível cirurgia, eles são oferecidos pelo SUS para aquele paciente que não possui um convênio médico. O diagnóstico são através de exames, né? O câncer de mama, muitas vezes, pela palpação, ela percebe uma alteração e é confirmado com ultrassom, mamografia e, às vezes, punção local para fazer uma citologia oncótica daquele material coletado. A partir do momento que ela teve o diagnóstico, ela vai fazer uma investigação do tipo desse câncer, né? Porque existem vários subtipos de câncer de mama. E aí vai ver a melhor indicação, porque cada organismo é um organismo, cada ser humano é um ser humano. Então, para algumas mulheres serão indicado radioterapia, para algumas mulheres serão indicado quimioterapia após cirurgia. Para algumas serão retirado o nódulo ou o tumor parcial, para outras será feito a mastectomia radical, né? Retirar toda a mama e os linfonodos presentes ali no local. Esse tratamento ele costuma variar o período de tratamento, e para a gente dizer que esse câncer entrou em remissão, a gente precisa ter um período de 5 anos sem recidiva. Então, essa mulher faz todo o tratamento, vai sendo observado e avaliado e acompanhado de perto a evolução desse tratamento, e se não reincidivar, se ela não tiver nenhuma complicação nos próximos 5 anos, pode-se dizer que existiu uma remissão, uma cura daquele câncer naquela mulher. Todo esse tratamento, todo esse fluxo, ele segue desde a unidade básica de saúde até o suporte mais avançado, hospitalar, né, de tratamento. E o homem da mesma forma, ele entra com o exame, que pode ser um PSA sanguíneo, um exame de sangue, pode ter o exame de toque,
ele vai para confirmação com um exame de ultrassom e posteriormente é realizado o tratamento da mesma forma, né? Retirada da próstata cirurgicamente e depois ele vai para a quimioterapia e aí vai fazendo todo o acompanhamento. Também tem um percentual bastante alto de cura quando é o tratamento iniciado nas fases iniciais. Quando é fase metastática já, que aquele câncer ele já evoluiu e já tomou algum outro órgão, aí sim acaba ficando um pouco mais complicado esse tratamento, mas também tem todo o acompanhamento da rede pública de saúde. Eu vou dar um exemplo, né? A minha mãe, ela descobriu, foi diagnosticada com câncer de mama em 2019 e aconteceu a mesma coisa, né? Ela tirou a mama parcialmente e agora ela vai ficar 5 anos, né, tomando medicamento, fazendo acompanhamento e aí posteriormente ela vai ver, né, se o tratamento deu tudo certo. Aí o CEPOM, né, o CEPOM é referência em tratamento de câncer de mama aqui no estado. E eu acho que é um dos melhores hospitais, né, da região sul do Brasil, né, com atendimento público. Com certeza. As pessoas costumam falar bastante mal, né, Ailton, da rede pública, mas a gente tem um atendimento muito bom. Até na fase de diagnóstico, de exame de diagnóstico, a gente tem a rede feminina também, que faz um trabalho muito bonito, assim. A grande maioria das pessoas, dos profissionais que trabalham lá, eles são voluntários e é bem eficaz todo o acompanhamento que eles fazem e os diagnósticos para encaminhamento para o serviço de saúde. E a sua mãe, quanto tempo faz que ela fez a cirurgia? Ela fez em 2019. Legal. Já está na fase que está ficando mais tranquilo. Já passou por toda a químio. Né? Já tem umas sequelas, na verdade, né? Ela tem umas dores nas mãos, assim, que ela desenvolveu, mas tirando isso, tudo certo. Muitas vezes essa sensibilidade ela é momentânea, ela fica por um tempo e depois ela cessa. São efeitos colaterais de algumas medicações, muitas vezes. Esperamos que ela fique bem. Eu tive uma gerente no passado que teve o câncer, descobriu numa fase bem inicial, fez todo o tratamento e eu creio que já está próximo ali aos 5 anos e não recidivou. Então, assim, já está bem próximo à remissão para ela poder dizer que está curada, né? Tem uma atleta que eu sigo nas redes sociais, a Debs Aquino. Ela teve câncer de mama e ela é uma das pessoas assim que levanta bem essa bandeira em outubro, porque ela fez todo o tratamento e na época a filha dela era bem pequena e tudo mais, e ela começou a correr como uma forma de espairecer, né, devido ao tratamento e tudo mais, e hoje ela representa o Brasil em várias maratonas pelo mundo, é uma corredora, é uma coach e está também entrando em remissão, já fazem 5 anos, não recidivou e está super bem, assim. Então, às vezes as mulheres, elas têm medo de procurar. Eu perdi uma tia, bem próxima, assim, da família, casada com o irmão da minha mãe, e às vezes isso, assim, a gente, né, conta isso até com uma certa vergonha, porque, né, a gente sendo enfermeira, sendo da área, atendendo os pacientes e não ter percebido, mas ela começou a desconfiar do nódulo e ela não contou para ninguém. Então, quando ela procurou o tratamento, ela estava numa fase muito avançada, assim. Lutou contra o câncer durante 3 anos, mas não conseguiu, infelizmente veio a falecer. Mas realmente porque ela não procurou, ela não tinha informações a respeito e a imagem que ela tinha é que toda mulher que tem câncer morre. Ela não foi procurar porque ela achava que não adiantava, que de uma forma ou de outra ela ia morrer mesmo. E aí, quando ela foi procurar atendimento médico, ela já estava numa fase bastante avançada, assim. Aí não teve muito o que intervir, né? Até foi feita cirurgia e tudo mais, mas a quimioterapia não teve o efeito necessário para salvá-la.
A minha tia, por parte de pai, ela teve um diagnóstico de câncer de mama uns 10 anos atrás. Ela fez o tratamento, tudo certinho, graças a Deus. Hoje já ela não tem nem sinais de câncer no corpo dela. Tem uns 10 anos já, mama. Quando procurado, quando está ali menos de 1 centímetro o nódulo, a chance de cura é muito grande, assim, 90%. 90% é 90 e poucos, assim, 98%. É bastante alto, né? Então, por isso que tem que se tocar mesmo, tem que... não custa, né? Tá ali no banho, faz o toque, percebe se tem alguma alteração nessa mama, na frente do espelho, percebe se uma tá diferente da outra, tanto na questão formato, quanto na pele em si, se tem alguma lesão, alguma secreção, alguma coisa que tá alterando ali, procurar o médico imediatamente, né? E encarar o tratamento de frente. A gente percebe também que quanto melhor o psicológico dessa mulher, melhor como é que eu vou dizer? Melhor a reação, né? É como se o resultado fosse, a medicação fizesse mais efeito. Com certeza. Tudo depende do nosso imunológico, né? Se a gente tá triste, tudo despenca. É comprovado, né, que a pessoa que tá deprimida, ela tá mais suscetível à doença, né? Sim. A gente acha que é uma questão só mental e não, é uma questão fisiológica também. E agora vamos falar um pouco sobre o câncer de próstata. Apesar de ele ser muito raro, representar 1% dos casos no Brasil, os homens também podem ter câncer de mama, né? Como que é feito o exame nesse caso? Da mesma forma, esse homem, ele acaba percebendo, né? O homem, ele percebe mais facilmente quando tem uma alteração de mama, porque ele tem o broto mamário ali, tem o mamilo, mas ele não tem uma mama desenvolvida, né? Uma glândula mamária. E quando ele percebe o desenvolvimento acelerado dessa glândula, quando ele percebe algum nódulo, alguma situação que possa estar considerando uma alteração, ele precisa sim procurar um médico e também fazer esse diagnóstico, é muito importante. Tem algumas alterações genéticas também, quando esse homem já tem histórico familiar, né? Alguém na família, irmãs, mãe, ele já precisa ficar um pouco mais atento. Então, qualquer sinal de alteração, ele precisa sim estar procurando o médico também. Nesses casos dos homens, apesar de ser mais fácil diagnosticar, mais fácil de perceber a alteração, até por não ser tão comum, procura-se menos o serviço de saúde, né? E é onde aí muitas vezes fica uma situação avançada até ele procurar ajuda médica. Mas qualquer alteração de mama, seja mulher ou seja homem, ele precisa estar procurando o serviço de saúde. A questão do espaço é muito cara dentro da geografia. Na sua opinião, as pessoas mais afastadas do centro têm acesso a essas informações sobre prevenção, exame e tratamento? Eu creio que hoje existe uma globalização de informações, né? Aquilo que não chegava a todos os locais, hoje a gente tem uma cobertura de internet, de rede de televisão, de informações mesmo, praticamente em todo o Brasil, né? Lógico que a gente tem áreas bastante afastadas ainda, mas eu creio que as unidades de saúde ainda precisam estar mais atuantes nessa questão da informação. Ainda tem pessoas bastante ignorantes na área, assim. Muitas vezes a pessoa mora numa grande metrópole, mas não tem acesso à instrução, a orientações básicas, né? Então, isso faz com que realmente a pessoa acabe não se atentando para o assunto. Isso, devido a isso, a importância das campanhas, né? Então, a campanha do Outubro Rosa, a campanha do Novembro Azul, são campanhas que precisam ser levadas a sério por todos os profissionais, para que realmente atinja todos os homens e todas as mulheres do país inteiro, né? E até do mundo, porque isso não é uma preocupação só do Brasil, isso é uma preocupação
mundial, né? Principalmente esses dois cânceres que acometem tanto homens e mulheres, tiram tanto a qualidade de vida, né? Mas, com certeza, esse espaço geográfico, onde acaba ficando longínquo a unidade de saúde, o atendimento em si, possibilita o agravo com total certeza, assim, né? Eu creio que pessoas que estão mais afastadas dos centros de saúde, elas acabam procurando diagnóstico mais tardio. Eu vim do interior, né? Eu vim do interior de Santa Catarina para estudar, então eu tive essa vivência, o que é uma pessoa acompanhada por uma unidade de saúde na grande Florianópolis, na cidade em si, né? Na metrópole, e o que é uma pessoa acompanhada pela uma unidade de saúde no interior, onde ele mora às vezes quilômetros de distância, onde ele não tem meios de transporte, o transporte público não chega em todos os locais. Então, tudo isso faz com que fique dificultoso o atendimento, né? E a gente também tem uma grande concentração em centros de referência, né? Você mesmo falou da questão do CEPOM. A gente não tem CEPOM em todas as cidades, né? Então, até esse paciente ser diagnosticado, até ele ser encaminhado, até ele ter uma vaga de tratamento, depois que ele está na rede de tratamento, é algo extraordinário, assim, é um dos melhores atendimentos realmente do país. Mas até ele chegar a esse atendimento, o paciente que está mais próximo nas unidades de saúde mais desenvolvida, ele acaba chegando antes ao tratamento do que os pacientes que estão mais longínquos, né? Isso com certeza dificulta bastante. Tanto a chegada da informação quanto a chegada do tratamento. E a escolaridade também, né? A gente percebe que quanto menos escolaridade, mais tardio a procura pelo tratamento. Até porque uma coisa está vinculada à outra, né? Quanto mais escolaridade, quanto mais... não quer dizer que de repente uma menina de classe média alta, ela não vai ter o câncer de mama, mas ela vai procurar muito antes, ela vai ter acesso antes ao serviço de saúde do que uma pessoa, às vezes, que não teve escolaridade, que realmente ignora, né, a informação em si. E também os tratamentos alternativos, né, muitas vezes tem tratamentos alternativos que são eficazes, a gente sabe que sim, e que tem resultados, mas num caso de um câncer, ele precisa realmente estar na medicina tradicional. E muitas vezes essas pessoas mais de comunidades mais longes, elas acabam optando, às vezes, por uma benzedeira, e ainda temos no dia de hoje, né? Toma um chá, faz uma outra... tem outras alternativas, e aí quando busca o tratamento mesmo, às vezes está bem avançado. Agora vamos partir para a nossa próxima pergunta, a última pergunta. Por questões culturais, os homens tendem a ter um estigma quanto ao cuidado em relação à saúde. Na sua visão, esse estigma atrapalha na busca pelo exame? Com certeza, isso ainda é algo bastante visto assim no serviço de saúde, né? O homem, ele não costuma fazer os seus exames regularmente, ele não costuma procurar o médico para fazer uma consulta preventiva, né? Como a mulher. A mulher, ela já está aderindo mais a essa questão preventiva. Ela vai anualmente ao centro de saúde, ela procura o seu médico ginecologista, seu mastologista, para fazer os exames preventivos. O homem ainda tem esse estigma de não procurar esse acesso, de não estar indo atrás, né? Eu tenho amigos que falam, vou procurar sarna para se coçar, quem procura acha. Então, umas ideias assim totalmente avessa à informação, né? E aí, realmente deixam de procurar, acabam desenvolvendo a doença e procuram um estágio mais avançado. Então, até suspeita-se, né? Tem algumas hipóteses
que o índice de câncer do homem ainda acaba ficando um pouco mais baixo, porque muitas vezes ele acaba indo a óbito pelas complicações, e aí lá na causa óbito tá a causa morte, a complicação desse câncer e não do câncer em si, né? Então, eu creio que se ele buscasse mais, tivesse mais esse hábito, realmente essa consciência de buscar a prevenção, até seria um pouco mais alto esse índice aí, porque muitas vezes deixa de ser diagnosticado, né? O homem, ele ainda precisa ser mais chamado para isso. Eu vejo que, até assim, a gente está na empresa onde eu trabalho, a gente está na semana da CIPAT. E aí a gente aborda vários temas, e quando são temas mais masculinos, a procura é bem menos, se a gente for pegar a quantidade de homens e fazer um percentual, do que mulheres. Mulheres buscam um pouco mais cuidar da saúde, trabalhar com a prevenção, ir atrás de prevenir, e o homem não. O homem ainda é um pouco resistente a isso. Agradecemos também você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Não se esqueçam de, se for possível, use máscara, álcool em gel e respeite as medidas de segurança. E se curtiram este programa e desejam saber mais, sigam a gente nas nossas redes. Instagram, @PetGeodesk, no Facebook, Pet Geografia Odesk, e Pet Geotube no YouTube. Vocês conseguem encontrar na bio do nosso Instagram o link de acesso para este e demais episódios do nosso podcast, que se encontram em diversas plataformas, como em nosso canal do YouTube, Spotify e outros streamers de áudio. Também agradeço a oportunidade. Como profissional da saúde, eu não posso deixar de chamar a atenção sempre. A área da prevenção é uma área que eu adoro atuar. Eu sou muito da medicina preventiva ainda. Não que não deva existir a medicina curativa também, mas prevenir é o melhor remédio, né? Parece um clichê meio antigo, mas com certeza a gente procurar fazer os exames preventivos, a mulher procurar realmente esse acesso à saúde. Não é difícil marcar os seus exames preventivos na unidade de saúde, ou quem tem um plano de saúde procurar realmente as clínicas de referência. E os homens também, principalmente próximo aos 40 anos ou acima de 40 anos, devem estar realizando os exames anualmente para prevenção e para diagnóstico bastante precoce, para que haja maiores chances de tratamento, né, e de cura. Então, gostaria realmente de frisar isso, assim, dessa importância mesmo. E se você tem histórico familiar, já tem familiares que tiveram a incidência de câncer de mama ou de câncer de próstata, você pode estar procurando o centro de saúde ainda mais cedo, ainda bem antes dos 40 anos, para fazer os seus exames e prevenir essas doenças, né? E fica aí também um chamado para a gente ter melhores hábitos de saúde, né? Onde a gente sabe que a genética contribui bastante, mas o nosso estilo de vida é o determinante, né? Então, eu posso ter tido histórico na minha família, mas se eu levar uma vida mais saudável, praticar exercício físico, me alimentar bem, tentar ter alimentações mais saudáveis, mais natural, evitar o consumo de drogas, o consumo de álcool, hoje é um fator bastante que contribui bastante com essas doenças, e principalmente praticar exercício físico, né? A gente mora numa região tão bonita, uma região tão boa para fazer caminhadas, para fazer trilha, beira-mar, correr, enfim, tanto exercício ao ar livre para quem gosta, e temos também as opções das academias ao ar livre e as academias em si também, né? Então, o exercício físico regular é algo que previne muitas doenças e, inclusive, também faz com que baixe bastante esse índice do câncer de mama e do câncer de próstata. Tudo contribui, né? Então, vamos nos cuidar. Esse é o caminho, né? Agradeço o convite de vocês para a gente estar batendo esse papo aqui e auxiliando as pessoas nesse cuidado. Obrigada pela participação.
E esse foi o nosso bate-papo de hoje. Ficamos por aqui e fiquem atentos nas redes do PetGel. Logo terão novas edições do nosso podcast, live pelo YouTube, Instagram e muito conteúdo interessante. Valeu e até a próxima, pessoal! Valeu, Repete de obrigada. novo. Obrigada pelo convite. Prazer.